Olá, vamos começar mais um programa Mais Sabe História, aqui pela TV Milenio, canal 13, VHF de União da Vitória, Paraná, Cultura Santa Catarina, afiliada da TV Cultura de São Paulo. O bate-papo hoje será com a doutora Jane Carla Furlan, juíza da nossa comarca de União da Vitória, a respeito de você, consumidor. Assunto interessantíssimo. Um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início a este primeiro bloco do programa de hoje, mais uma vez estou aqui no gabinete, no escritório de trabalho da doutora Jane Carla Furlan, dessa vez por ocasião desse movimento que todo mundo fala da Semana do Consumidor. E todo mundo vai consumindo e obviamente vão se criando situações de que muitas vezes acabam em cima da sua mesa. A ideia é também dizer que tem um sistema anterior que as pessoas às vezes não conhecem, que é o PROCON. É mais ou menos por aí que nós vamos conversar, né? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Sim, nós todos estamos muito preocupados, né, com as coisas que andam acontecendo nesse país, principalmente na questão do consumo. Como as empresas estão empurrando o consumidor a que compre, e às vezes as pessoas acabam comprando o que não precisam, acabam pagando juros que não raciocinam muito bem se são devidos ou não, acabam fazendo compras compelidas pelo momento chamado promoção de inverno ou de verão, e depois isso acaba vindo aqui no fórum ou no PROCON, né? Porque quando vem a fatura do cartão de crédito, a pessoa meio que se arrepende. Então a gente trabalha vários assuntos, os assuntos de superendividamento, os assuntos de compulsão na hora de comprar, para que o consumidor pare e perceba se ele precisa daquele produto mesmo, ou se ele só está comprando por um impulso, ou porque a chamada do comercial é bem feita, né? Então, para dar uma segurada, para que depois ele não se assuste muito com as contas que venham depois, né, da compra. Esse relacionamento do fórum com o PROCON de União da Vitória, ele é daqui para lá ou é de lá para cá? Eu quero saber em relação à estrutura. Primeiro passa por lá ou existe consumidor que vem direto aqui sem saber? Na verdade é assim, não existe uma obrigatoriedade de que o consumidor primeiro vá ao PROCON para depois vir ao juizado, né? O que existe é assim, nessa gestão do prefeito Pedro Ivo, ele deu uma incrementada muito grande no PROCON. A gente tinha um PROCON muito tímido antigamente. Hoje nós temos um PROCON muito bem instalado, com pessoas capacitadas trabalhando lá dentro e com um retorno ao consumidor muito grande. Ou seja, as pessoas estão tendo o retorno que deveriam ter lá no PROCON. Elas não têm mais a necessidade de desviarem do PROCON e virem ao juizado pelo mesmo motivo, sabe? Porque o PROCON tem resolvido 80% das demandas lá. Então, a pessoa pode ir ao PROCON ou deve, no meu entendimento, primeiro procurar a via administrativa do PROCON, e caso o PROCON não dê conta, porque às vezes pode acontecer, aí ele vem em juízo, porque a providência judicial, ela sempre deve ser a última a ser tomada, né? A gente deve esgotar todos os mecanismos administrativos e conciliatórios que a gente tem para depois vir em juízo. A nova política judicial é a política conciliatória. A nova visão do juiz hoje é deixar o juiz atuar apenas como última instância, e que atuem nas primeiras instâncias as pessoas que são mais capacitadas para isso. O pessoal do PROCON é capacitado para receber as reclamações, montar os procedimentos administrativos e fazer as multas se forem necessários, e chamar a pessoa para que ela dê a resposta para aquele consumidor no tempo que lhe é cobrado. Caso isso não aconteça, ele vai impor as sanções administrativas, e aí vai remeter o consumidor para que reclame o seu direito em juízo. Então as coisas podem ser feitas dessa maneira. Devem ser feitas assim para desafogar também aqui o Poder Judiciário, e porque o consumidor, quando vai ao PROCON ou quando vem aqui, ele quer
imediatidade nas ações. Então imagine você comprar um celular. Você vai poder esperar 1 ano ou 9 meses para ter uma sentença judicial? Não, né? Mas você esperaria 30 dias para ter o seu assunto resolvido, né? Certo. Então, em 30 dias você pode procurar o PROCON. Aí a questão de danos, se foi moralmente afetado ou não, aí essa é uma questão judicial que o PROCON não vai resolver. Mas a questão da troca do produto, da assistência técnica, da mercadoria em si, a falha no serviço, tudo pode ser resolvido pelo PROCON. Antes do PROCON está o consumidor. De um modo geral, via de regra, quando ele percebe, identifica que está iniciando ali um processo de relacionamento com aquela loja, aquele comércio, que vai terminar ou no PROCON ou aqui, ele se resguarda do quê? Que tipo de documento, ou que tipo de precaução, de testemunha que ele poderia levar junto para exatamente facilitar nessa hora de investigação e de elucidação da situação? Tem alguma dica para esse consumidor? Olha, não esquece de guardar o cupom fiscal. Isso, sim, o cupom fiscal. Quando ele vai comprar uma mercadoria, é dever, não é faculdade, né, do dono da loja expedir a nota fiscal. Então ele tem que ter a nota fiscal e, como ele é um consumidor e ele está amparado pelo Código do Consumidor, a presunção vira ao contrário, ou seja, quem tem que provar que o produto estava rígido ou não é a empresa de quem ele comprou. Então, se ele tiver algum problema, quem tem que fazer a prova não é ele, consumidor, é o dono da loja que vendeu para ele, sabe? A presunção vira ao contrário. Então, ele tendo a nota fiscal, o comprovante de entrega de mercadoria, normalmente a empresa vai ficar, né? Ele vai ficar com a segunda via. E uma coisa assim que é importante, às vezes a pessoa compra e deixa o objeto lá dentro da caixa e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses dentro da caixa. Daí quando ele vai abrir, viu que passou o prazo. Então é bom que ele, quando receba a mercadoria, ele já receba, mesmo que ele não vai usar naquele dia ou naqueles meses primeiros, que ele teste, ver se a mercadoria não está com defeito, para depois ele não ter problemas com a decadência do pedido, né? Isso se torna obviamente mais fácil quando o produto está na caixa, vem um eletrodoméstico ou um outro aparelho qualquer. Mas e para aquele consumidor que se sente lesado por um alimento de má qualidade, num restaurante, num supermercado, ou um combustível num posto de combustíveis? Isso existe, essa esfera, existe como trazer essa reclamação também ao PROCON? Bom, com relação aos combustíveis, ele deve procurar o Ministério Público, né? Porque aí a necessidade de fazer coleta do combustível e análise, então daí já na nossa vara essa perícia não funciona. Então essas são as ações coletivas de competência do Ministério Público. Alimento, a gente já teve casos aqui de uma criança, se eu não me engano, ingerir um refrigerante, a mãe guardou a garrafinha e até a empresa veio na primeira audiência e já fizeram um acordo, né? Porque isso acontece. Ninguém quer que aconteça, mas às vezes acontece e as empresas têm feito acordos nesse sentido, têm pago as indenizações já na primeira audiência. Em relação à alimentação, é um pouco mais difícil, né? Porque daí há de ter a prova da comida e normalmente as pessoas quase nunca têm essa prova, né? Vocês já consumiram a prova, literalmente, né? Infelizmente. Mas aí procura o Ministério Público ou, quem sabe, a Secretaria de Saúde, né? Para ver se tem alvará e assim por diante. Nós temos a Promotoria do Consumidor, que funciona aqui no prédio anexo do Ministério Público, né? A pessoa se dirige para fazer a sua reclamação. Eu sou totalmente leigo e é importante que um bom leigo represente um bom leigo no sofá, né? Há um tempo eu li sobre isso e existe inclusive no Paraná uma lei agora sobre a proteção de vidro para esses bufês de restaurante e também existia uma situação de lei, se eu não me engano, se não estiver errado, de que a pessoa tem o direito sim de no restaurante pedir para visitar a cozinha. Isso é lei ou é uma praxe? É facultado a pessoa ter acesso, desde que ela siga as normas daquele local, ou seja, ela vai entrar
Na cozinha ela vai ter que se paramentar, ela não vai poder entrar na cozinha com a roupa que ela está, ela vai ter que provavelmente pôr um avental, colocar uma touca, uma luva e uma bota, né? Desde que ela se submeta a essas condições, sim. Mas também não é todo mundo que vai fazer tour dentro de uma cozinha de restaurante, né? Ela tendo o vidro, acho que é suficiente para a pessoa perceber se está sendo bem manipulado o alimento. Agora voltando à questão, então, PROCON de Nona Vitória, com esse crescimento da estrutura, anotado aqui pela senhora, se deve ao número de casos? Por exemplo, Nona Vitória, não sei se ela tem esse parâmetro com outras comarcas, mas é uma cidade que tem muito problema para ser resolvido? Comparativamente às outras é o mesmo. O problema é que o sucesso do PROCON atrai as pessoas a irem ao PROCON, assim como né, é normal. Então, eu soube que em tal restaurante a comida é boa. O que as pessoas fazem? Elas vão lá comer, né? Então, as pessoas sabendo que o PROCON está funcionando bem, elas vão ao PROCON. Elas deixaram de vir aqui ao fórum e estão indo no PROCON. Então, por isso, talvez o serviço do PROCON tenha aumentado um pouco, devido à qualidade também ter aumentado. Melhor qualidade, maior procura. Olha, antes de eu chamar o intervalo, vamos falar exatamente da localização do novo PROCON, porque eu desconhecia. Eu ainda achava que o PROCON de Nona Vitória, eu pulei essa pauta, não soube. Não li o release do Lucomar Castilho. Obrigado pelos releases, mas eu talvez não tenha visto. Então ele funcionava antes no primeiro ou segundo andar da prefeitura. E agora ele está em local próprio, que fica na Avenida Manuel Ribas, em frente à Justiça Federal. Certo. É um prédio branco, assim, de 2 andares. Certo. Ali funciona o PROCON. Vocês já viram aí na telinha do programa de hoje onde está o novo endereço do novo PROCON de Nona Vitória. É uma das abordagens aqui do programa, nesta edição. Olha, no próximo bloco nós vamos saber que o Fórum de Nona Vitória tem uma central de ações, onde as coisas se tornam até mais céleres do que já são. É um instantinho só, eu estarei de volta para contar a respeito disso também. Pois bem, retornamos. Estou conversando com a doutora Jane Carla Furlan, juíza aqui da comarca de Nona Vitória. Nós estamos falando do consumidor, do ato de consumir, dos cuidados e daquela situação que às vezes vem parar aqui no Fórum de Nona Vitória, que a doutora me explicava, existe agora, desde fevereiro de 2013, uma ferramenta nova que é a Central. Vamos falar um pouquinho disso, que é a Central? A gente tem várias coisas boas aqui no juizado, né? Então, a Central de Resolução de Conflitos de Cidadania, ela foi criada a partir da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que determina que os tribunais de justiça criem políticas públicas de resolução de conflitos. Isso é para quê? É para empoderar as partes a que elas deixem de ir ao juiz, como eu estava te falando antes, como a sua primeira atitude, e só procurem o juiz como a última atitude, entende? Então, a Central funciona dessa maneira. Ela tem 2 fases, ela tem a fase processual e tem a fase pré-processual. Na fase pré-processual, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de problema, de qualquer natureza, com exceção de reclamatórias trabalhistas, que para isso tem a Justiça do Trabalho, né? Ela vem até nós, seja da vara de família, alimentos, separação, seja cobrança de dívida, briga com o vizinho, qualquer coisa. E ela vem na Central de Resolução de Conflito e conversa com a atendente e pede para que seja chamado a pessoa com quem ela gostaria de conversar, o vizinho, sei lá quem ela quer reclamar. A gente faz uma carta convite e essa pessoa leva ou vai pelo correio. Então sempre tem que ter o endereço corretinho da pessoa contra quem ela vai reclamar. Nós temos uma equipe de conciliadores e de mediadores que são treinados pelo Conselho Nacional de Justiça, e essas pessoas vão fazer essa audiência e vão intermediar um acordo. Havendo o acordo, eu, como coordenadora do centro, homologo, e esse acordo torna-se um título executivo judicial. Ou seja, se aquela pessoa não cumprir o que foi acordado, essa que tem o título vai e executa.
Simplesmente assim. Uma promissória. Como se fosse uma promissória assinada pelo juiz, né? Na verdade, é um título executivo judicial, como se fosse uma sentença. É uma sentença, né? Mas assim, no processo normal, precisa demorar o processo, citar, se defender, fazer até chegar na sentença. Como esse não tem fase processual, ou seja, não tem citação, não tem processo, só tem uma reclamação, a pessoa recebe uma carta, na carta nem diz o assunto, que já é para que ela não venha toda armada, sabe? Nós temos pessoas treinadas para aproximar as partes, conversar, ver onde é que está o problema, detectar e tentar resolver. Resolvido, tem o título executivo na mão. Além de esvaziar a pilha da mesa de trabalho do juiz, se transforma lá na frente, se essa promissória não é honrada e se transforma numa execução, ela é mais fácil para vocês? Sim, a pessoa juíza, sai um mandado de citação e penhora. Pronto. Olha, já é uma ferramenta, né? Vem da onde? De que escola jurídica vem isso? Do dia a dia? Sabe, poxa, tem que criar ferramentas para agilizar? Sim, porque o Conselho Nacional de Justiça fica estudando, os conselheiros ficam estudando maneiras de otimizar a justiça. E como a gente o que a gente percebe? Percebe que as pessoas, os processos, eles resolvem as demandas, mas não resolvem os conflitos. Certo? Então, a gente costuma fazer o quê? Eu posso julgar 10 processos por dia e nenhum, provavelmente, eu estarei resolvendo o conflito. Agora, quando eu chamo essas 10 pessoas aqui, 20, né? Porque sempre tem duas, e consigo conversar com eles e fazer o acordo, eu pacifico. E quando eu pacifico, eu termino com o processo e com o conflito. Então a política é terminar com a razão do processo, porque aquele processo que eu não resolvo o conflito, ele vira mais um, vira mais um e vira mais um. A gente já teve casos aqui, Marcelo, que nós resolvemos 22 ações numa conciliação. Nossa, numa conciliação criminal. Tinha 22 subdivisões? Não, tinha 22 processos envolvendo as mesmas partes. Nossa. Numa era a mãe com o filho, na outra era a cunhada com aquele outro, briga de vizinho, sabe? Então foi um marco assim muito significativo, porque a gente percebeu que isso dá muito certo e o índice de, como eu estava te falando, de resolução de conflito na área da família é de 100%. Quer dizer, isso é fantástico, saber que você tem a ferramenta de vir ao fórum, fazer a reclamação e chamar a pessoa aqui. A pessoa não vem já, quando monta um processo, a pessoa, me puxou lá no fórum, agora eu vou ter que contratar um advogado, né? A pessoa já vem nervosa para cá. Quando ela recebe a carta, que ela senta com o conciliador, não tem esse estresse. Sabe? A gente conversa de outra maneira. A pessoa não está querendo processar, ela chama para conversar. E conversando a gente se entende. Com certeza, como estamos nos entendendo. Como estamos nos entendendo. E essa ferramenta tem sido muito útil. Que bacana, porque nós falamos inclusive do endereço lá do PROCON, que é na Avenida Manuel Ribas, e falamos também da Central. Da Central. Então é aqui mesmo. É aqui, no térreo aqui do fórum. Ela vai mudar a Central agora, daqui uns dias, lá para a vara de família, por causa do espaço físico, que como ela está crescendo demais, a gente não está conseguindo acomodá-la. Então, hoje ela está funcionando aqui, mas talvez na semana que vem ela já mude lá, vai funcionar lá na vara de família, na professora Mazília. Também é um outro endereço. É um outro endereço, que o fórum, agora a vara de família, infância e juventude está funcionando onde era antigamente a Justiça Federal, na frente da Secretaria de Agricultura. Coisa que eu também não sabia. Então vou falar mais uma coisa legal aqui para o nosso telespectador. Na Central ele não vai gastar nada, ele não tem custas. Certo. Se ele quiser vir sozinho, ele pode vir, ele não precisa vir com o advogado, embora o advogado seja um parceiro nosso, né? Porque ele sempre está nos ajudando, a OAB, ela é um parceiro, é um dos tripés da justiça, né? Mas nessa resolução 125, ela dispensa, se a pessoa quiser, ela vem com o advogado.
não há problema nenhum. Se ela não quiser vir com o advogado, ela não precisa e ela não vai gastar nada. E a gente está com pauta de 60 dias, ou seja, se ela entrar hoje, no máximo daqui a 60 dias ela já está atendida. Não que um processo comum sempre demora pelo menos uns 9 meses, um ano aqui no juizado. Então é importante saber disso e não confundir. Eu penso, né? Quando falou da central, central, mas não é aquela questão das pequenas causas. Isso é um outro braço. É um outro braço. Exatamente. A central de resolução de conflito, ela está atrelada a mim porque eu sou a coordenadora, certo, e o Dr. Carlos Mattioli o vice-coordenador. Mas ela é independente. Tá, e pequenas causas, nesse caso, para deixar bem claro para os leigos, né? Sim. O que é, então, hoje, diante da central existindo, o que fica para pequenas causas? É um teto de valor? É um teto de valor de causas de menor complexidade, aquelas do artigo 275 do CPC, que são cobranças, alugueres, cobrança de cheques, a rotina no valor máximo de 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos a pessoa não precisa de advogado. E acima de 20 salários mínimos a pessoa precisa no juizado especial civil, que é antigo pequenas causas, precisa, a partir de 20 salários, precisa de advogado. Certo. Não tem custas. Somente em caso de recurso as pessoas têm que depositar o valor recursal. Outro aspecto aqui do fórum, que também parece ser uma novidade, é do superendividamento, né? Os superendividados, né? Parece que quase todo brasileiro se encaixa nisso. O que vem a ser esse sistema? Esse é um programa que foi desenvolvido inicialmente no Rio Grande do Sul por uma juíza lá, gaúcha, e ele foi encampado por alguns tribunais. E dependendo do juiz, ele chama o programa para si. Nós chamamos o programa já o ano passado, se eu não me engano, no retrasado. Ele começou muito tímido, porque é um programa que demanda um talento, eu vou dizer assim. Porque a pessoa tem que trazer para nós. Quem vem a nós nesse programa não é o devedor. Aliás, desculpe, é o devedor que não está inadimplente, certo? Ou seja, eu tenho 15 faturas diferentes, estou vendo que não vou conseguir pagar e preciso que alguém me socorra, quero renegociar minhas dívidas. Aí ele vem no fórum e pede, eu quero me inscrever no programa do superendividamento. No programa do superendividamento, a pessoa que deve, mas quer pagar, quer honrar e quer renegociar suas dívidas, ela tem que trazer para nós todos os comprovantes de renda, da onde que ela recebe o dinheiro, se ela é assalariada, então traz olerite, se ela é autônoma, qual que é o valor da renda mensal dela e todas as dívidas que ela tem para pagar. A menina que atende vai fazer um estudo do caso dela e vai chamar os credores, um a um. E aí, junto com essa pessoa que é uma pessoa honrada, de bem, mas que andou se perdendo nas contas, ela vai renegociar com todos os credores, sabe? É um programa muito bom, não tem custo nenhum também, é grátis. E já está à disposição. Já está à disposição das pessoas aqui já faz algum tempo. E outra coisa, a gente tem percebido que as pessoas têm procurado muito esse programa, principalmente com problemas de cartão de crédito, consórcio, porque, como eu disse no início do programa, nós vivemos num mundo muito consumista hoje, né? As pessoas cresceram de faixa de renda e às vezes no passado quiseram comprar alguma coisa e não tinham dinheiro. E agora que estão ganhando um pouco mais, estão se aventurando em contas e não estão conseguindo pagar. Por conta de satisfazer um sonho, às vezes, ou por conta de ter um carro zero, porque sempre comprou um carro usado, agora eu quero comprar um carro zero. Então, claro, todo mundo tem os seus motivos. Mas esse empurrão que a economia tem dado, no sentido de facilitar o crédito, é uma faca de dois gumes, porque na mesma medida que ele facilita o crédito, ele empurra a pessoa para uma dívida que às vezes é impagável. Então a gente tem muita gente aqui com crédito consignado de 60 meses,
Mas não é 1, é 10, 12. 60 meses são 5 anos pagando uma conta. Em 5 anos, muitas coisas vão mudar e até o bem que ela comprou pode perecer, né? Então a gente tem assim um cuidado muito especial para lidar com isso, sabe? Porque são pessoas que, quando fizeram aquela dívida ou aquelas dívidas, estavam talvez numa situação de entusiasmo. Ou financeiramente é diferente. Ou às vezes perderam o emprego, sabe? Tiveram um aborrecimento financeiro, ou às vezes se separaram do esposo ou da esposa, né? E vão precisar que uma terceira pessoa as ajude. Então esse programa tem funcionado maravilhosamente bem. Então as pessoas que estão nessa situação de querer honrar as suas dívidas e não estarem conseguindo, elas que venham aqui, elas serão atendidas pela moça que faz o atendimento do programa do superendividamento. Vai ter uma audiência, uma ou várias audiências marcadas, né? A gente procura marcar no mesmo dia, mas as entrevistas são individuais com cada credor. E aí eles renegociam juros, renegociam forma de pagamento, alongam ou diminuem os descontos. Acontece de tudo aqui. Legal. Para fechar agora nosso bate-papo, de modo assim, apenas para exemplificar e não ficar sem essa informação assim, solta sobre a questão de recordistas, que chega à sua mesa, que passa do processo lá do PROCON, ou seja por meio até da própria central, do superendividado, qual é a reclamação maior que o Nona Vitória faz em relação aos fornecedores? O consumidor de Nona Vitória reclama mais de quê? É de telefonia? De telefonia. Telefonia também. Eu acertei, porque isso é muito no Brasil, né? As nossas concessionárias estão assim com uma prestação de serviço de muito má qualidade, né? Tá, vamos para o segundo lugar então para ver se descobrimos uma coisa. Banco. Uhum. Aí com contratos de cartões de crédito? As mais reclamadas são concessionárias de telefonia, banco e TV a cabo. Olha só, essas três aí assiste a TV aberta da TV Milênio, que não vai ter problema nenhum com essa terceira colocada. Depois tem assim grandes lojas, eu não queria dizer o nome, mas essas lojas de rede, né? Supermercados grandes, certo. Lojas grandes que vendem eletrônicos, tudo misturado, alimento eletrônico, roupas. Então essas também. E local, assim, eu não sei te dizer, porque eu dependeria do pessoal do PROCON fazer. Mas, assim, cantando para você as concessionárias de serviço público. Tanto que essa semana até a gente andou mudando a forma de tratamento, porque eu sempre aplico multas grandes em relação à falha de prestação de serviço de telefonia. E a semana passada até apliquei a maior multa que eu já tinha aplicado na minha vida, que foi de R$1 milhão numa empresa de telefonia que não estava atendendo a ordem judicial. Então, até o advogado veio conversar comigo dizendo que eu tinha me excedido na multa, né? E eu conversei com ele dizendo assim, bom, olha, se a sua empresa tivesse prestado um serviço de qualidade, não teria chegado nesse ponto. Que eu vejo muito as pessoas reclamarem de telefonia, sabe? Eu oficio a Anatel em todos os meus procedimentos. A Anatel tem ciência de todas as ações que eu julgo. Todas eu mando cópia para a Anatel pedindo para a instalação de um procedimento administrativo dentro da Anatel para limitar essas empresas, né? Às vezes a Anatel, você já viu, aconteceu recentemente com uma ou duas, pararam a venda, inclusive de produtos em todo o território nacional. É difícil porque nós precisamos das agências reguladoras para que elas cobrem mais, né? Mas também eu acho que é papel do juiz alimentar as empresas reguladoras dizendo, o serviço não está sendo prestado como deveria, né? E assim melhora. Demora um pouco, mas melhora. Bom, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de esclarecer tantos assuntos, né? Deixar sempre à disposição as câmeras, microfones do programa Marcelo Storck, da TV Milênio, TV Cultura de São Paulo, aqui nossa afiliada, né? Nossa cabeça de redes,
para o que der e vier, que for preciso. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, sempre às ordens. Não, só queria pontuar que a central, ela também está disponível, a central e o programa Disciplina e Endividamento, eles também estão disponíveis nos nossos postos de atendimento em General Carneiro, Cruz Machado e Bituruna. Que a comarca não é das menores. Que a comarca é grande, mas lá nos postinhos sempre tem atendente, ela pode receber lá as reclamações. Tá certo. Jane, mais uma vez, doutora Jane, mais uma vez muito obrigado, sempre às ordens. Eu fico por aqui, você fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.